caso não, eu aprendi tudo. Eu gosto de aprender tudo, gente. Sim. Frei Fred, como era Angola antes dos portugueses aqui chegarem? Porque tem aqui, além das línguas nacionais, né, as línguas oficiais, né? Sim. Tem os dialetos, Sim. né? E como que era isso aqui? Essa senhora quer saber muita coisa, gente. Sim. A história em si. É uma história viva, né? Antes dos portugueses terem chegado cá, então, Angola, como também outras partes da África, tinha já reinos autônomos, bem organizados, na política e administrativamente bem organizados. E quando vieram os portugueses, encontraram nesses reinos, né, sem divisão. Mas como havia muitos concorrentes colonizadores e houve a necessidade de dividirem, ou fazerem as fronteiras, em 1885, a Conferência de Berlim decidiu-se por fronteiras. Um território ocupado por os portugueses, se tinha vizinhos franceses ou ingleses, então deviam delimitar até o terreno português onde devia. E assim surgiram os vários países, assim como Angola. E Angola é produto de vários reinos que já existiam, e por isso cada reino representa uma tribo e uma língua própria autônoma, que é classificada também como língua nacional, como também língua oficial. Mas em toda Angola nós temos só uma língua oficial, que é a língua portuguesa, que todos devem aprender e devem comunicar-se, tratar documentos e outras coisas mais, né? Para unificar e deixar de fora aquela divisão. Então, esses reinos, depois foram alguns que calharam, os que são da fronteira ficaram metade, né? Vamos supor, o reino do Congo estendia-se a outros países, porque era grande. Mas metade ficou aqui em Angola e outra metade está em outros países vizinhos. Mas a língua é a mesma, o Kikongo. Kikongo. Sim. Assim também o Chokwa, que é do leste de Angola, metade ficou para Angola e outra metade está no Zimbábue e Zâmbia. E assim ficou Angola. Reinos divididos e formou-se um único país, né, que agora que chamamos de Angola, que era ocupado, o território ocupado pelos portugueses. E só aqui em Angola, o senhor tem de cabeça quantas línguas nacionais são faladas? Sim. Nós temos mais de 20 línguas nacionais. Aqueles reinos grandes e havia aqueles reinos pequenos, né? Mas o grupo mais numeroso que ficou, pelo menos são 7, né? Começando por Umbundo, Kikongo, Kimbundo, depois temos Chokwe, Ganguela, Yané. Esses são os grupos um pouco mais numerosos. E existem até hoje. Existem também aqueles pequenos como os Coissãs, Boscaímanes, ainda existem. Mas é um número um pouco mais reduzido. Mas se não são protegidos, a sua língua continua. Frei Fred, já aqui, quando os portugueses aqui chegaram, haviam esses reinos, né? É de supor, e é óbvio que cada reino desse tinha um rei, tinha uma rainha. Sim. Eles acolheram pacificamente os portugueses? Como deu? Foi uma invasão que eles fizeram, uma chegada pela força ou uma chegada amistosa? Não, no princípio, foi uma chegada amistosa. Tá? Então, uma chegada amistosa e tinham boas relações, não havia nem superioridade deste aquele. Mas depois que compenetraram no território, depois de um tempo, começou já a triste história que começamos, né? Já da colonização, escravização e deportação da gente daqui para as Américas, para irem trabalhar, sim, na produção de cana-de-açúcar, no caso do Brasil e outros países. Foi assim. Senão, no princípio,
eram só relações diplomáticas, como se faz em todos os países, atualmente. Só que depois aproveitaram-se da bondade, se calhar, Da da acolhida, hospitalidade, para fazer o que todas fizeram. essas coisas, sim, infelizmente. Mas faz parte da história e nós vamos continuar. Deus é maior, como dizem, Deus é grande, Brasil é maior. O lema franciscano tem que continuar, paz e bem. Paz e bem. Todos somos irmãos. Aliás, todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Independentemente da cor, do lugar, isto aqui para o cristão não vale. Pelo menos isso que é a novidade da ressurreição de Cristo, do Evangelho. O que me chama a atenção em vocês, Frei, é que apesar das dificuldades, das lutas, né, que enfrentaram, esse momento tão triste da história, porque não, isso é intolerável, é inaceitável, né? Quer dizer que todas essas culturas, todas essas línguas, de certa forma, elas foram substituídas pelo português, né? O português imposto, essa que é a verdade. Então, é uma cultura tão rica e vocês falam ainda essas línguas, né? Não, falamos. Ainda falam essas línguas. Uma outra coisa perdeu-se da riqueza cultural daqui, né? Por causa da política também da assimilação, que para ser valorizado e tentar subir na sociedade, na elite portuguesa, tem que renunciar aos seus hábitos e costumes tradicionais e considerar-se como um português. A maneira de falar, de proceder e tudo mais. E devia apartar-se dos demais para juntar-se ao grupo dos portugueses. Então houve essa política. Mas senão, a grosso modo, ainda se conservam os valores culturais. Aliás, o próprio português falado aqui em Angola, a gente percebe que ele é carregado das línguas, Sim. Não é? Claro. As línguas nativas. Sim, tem sempre, dependentemente da região, isso que eu disse. Cada região tem sempre alguma tendência. Sim. Que se nota quando alguém fala, principalmente nos subúrbios, quando alguém fala, se nota que este é da parte X ou fala a língua X. Ok, o Frei Fred deu para nós aqui uma aula de história, né? De forma simples, com essa simpatia que ele é, né? E todos estão presenciando. Eu estou convivendo com ele aqui um pouquinho, desde ontem, né? Que ele chegou de lá da sua província, do Iges, né? E estou partilhando com vocês um pouco dessa riqueza. Mas o que eu estava a dizer há pouco, é que, apesar de todo esse sofrimento, vocês têm uma alegria, vocês têm um jeito peculiar de ser cristão, de expressar a fé, que isso contagia, Frei. Isso é próprio, já nasce da cultura. Nasce da cultura. Por natureza, a gente é alegre, gente de hospitalidade. Sim, né? Com toda certeza. Pois. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela aula e receba, através deste indigno servo, um abraço de todo esse Brasil e não esqueça que estamos com as portas abertas. Nós que agradecemos, porque até Brasil é nosso país irmão. Somos irmãos todos. E a gente curte muito as novelas do Brasil, tudo que é do Brasil. Futebol. Futebol, sim. Quando o Brasil está a jogar, somos todos irmãos, não é? Que tem a mesma história com os portugueses, com os nossos irmãos que foram para lá. Então, o Brasil também aqui, Angola, tem muita aceitação e muito carinho para o Brasil. Ok. Olha, o Frei Fred agora, ele vai falar um pouco para a gente em Kikongo. Só que ninguém vai entender, gente. Não, mas eu vou falar e o senhor vai me traduzir, tá bom? Lá o senhor preside em Kikongo. Sim. Kikongo. Todos lá falam ou falam português também? Temos português. Mas a língua oficial de Angola é português. E cada região, né, temos Kikongo, Kimbundo, Umbundo, Chobe, Quanyama. Cada região conserva a sua língua própria, local. Okay. Mas a língua para Angola é o português. Pai nosso que estás nos céus. Exceto o Nakuzulu,
santificado seja o vosso nome. Kumbuaku isitiswa. Venha a nós o vosso reino. Kintinukiaku kiza kwa yetu. Seja feita a vossa vontade, Luzolo lwaku lavanga ma. assim na terra como nos céus. Vavansi konso kuna zulu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Madiametu malumbu yelumbu utuvana muhunu. Perdoai as nossas ofensas, Utulolo kama sumumetu. assim como perdoamos os nossos devedores. Konso na tulolo kelanga ampangi zetu. Não nos deixeis cair em tentação, Utuyambulako tuabuamuna umpukumuni. mas livrai-nos do mal. Amém. Kancho tuvuluza munambi. Amen. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, wazala ensambu. o Senhor é convosco. Mfumu una yako. Bendita sois vós entre as mulheres, Ngewa sambu kavana akenta onso. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isambu kanga mpembongo mfumu kiaku Yesu. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria ngudia nzambi. rogai por nós, pecadores, Tusambila yetu asumuki. agora e na hora de nossa morte. Amém. Yeu au ya munantangu alufu alueto. Amen. Pronto.